Em votação, a emenda do Senado. Tá bom, tá bem. Tá, tem orador inscrito, sim. Então, deputado Walter Feldman para falar contrário. Deputado Assis Carvalho para falar contrário à emenda. Senhor presidente, esse projeto nós dialogamos aqui nesta casa e aqui nós tratamos de um dispositivo que é o artigo 8º, trata exatamente de uma modificação do artigo 70 da Lei 4.117 de 1962, que trata a questão da criminalização dos comunicadores, as pessoas que trabalham sobretudo com rádio comunitária, rádio de baixa potência. Para nossa tristeza, o Senado encaminhou uma emenda, que é a emenda número 25, que sugeriu a supressão do artigo 8º deste projeto. Senhor presidente, o que nós estamos aqui neste momento é exatamente discutindo com esta casa, com os parlamentares, para que se faça justiça aos movimentos populares, aos movimentos comunitários, ao movimento deste país. Ora, senhor presidente, alguém, em nome da democracia, utiliza um Twitter, utiliza um Facebook, faz alguma referência, e se ele comete algum excesso, ele responde civilmente por esse excesso cometido. Agora, se um cidadão, se uma cidadã monta lá na sua comunidade uma rádio de baixa potência, uma rádio que trata das questões culturais da comunidade, ali chega a Polícia Federal, ali tem toda uma força penal sobre as pessoas mais humildes. Isso eu compreendo que é o excesso diante de uma situação como essa. É uma situação que nós consideramos, inclusive, discriminatória. É por isso, senhor presidente, que nós propomos que fosse feita uma nova redação para a Lei 4.117. Sabemos que isso tem uma grande força ideológica, porque os detentores da grande comunicação não aceitam que os pequenos se organizem. Mas faço um apelo a essa casa, para que a gente derrube esta emenda do Senado e mantenha o texto original que foi votado aqui nesta casa, que é um texto que faz justiça e tira este cancro, este câncer do passado, que persegue os humildes, porque monta um pequeno equipamento na sua comunidade. É por isso, senhor presidente, que faço aqui este apelo para que o texto original, já votado nesta casa e suprimido pelo Senado, volte, portanto, à redação original, para que a gente possa continuar nesta luta do fortalecimento da democracia, porque eu acredito que democracia também é respeitar o direito de expressão dos mais humildes, como está assegurado no Pacto de São José da Costa Rica, que o nosso país é signatário, mas que infelizmente não respeita. Para falar a favor, deputado Sandro Alex. Não há mais oradores para falar contra, e depois o deputado Beto Mansur para falar a favor. Senhor presidente, senhores e senhoras, estamos encaminhando favorável à alteração feita pelo Senado, suprimindo o artigo 8º, um artigo que descriminalizava a prática. Respeitar o direito de expressão dos mais humildes, como está assegurado no Pacto de São José da Costa Rica, que o nosso país é signatário, mas que infelizmente não respeita. Para falar a favor, deputado Sandro Alex. Não há mais oradores para falar contra, e depois o deputado Beto Mansur para falar a favor. Senhor presidente, senhores e senhoras, estamos encaminhando favorável à alteração feita pelo Senado, suprimindo o artigo 8º, um artigo que descriminalizava a prática da radiodifusão no país, autorizando
emissoras piratas com até 100 watts de operarem no país, o que é um crime previsto hoje e que seria alterado. Portanto, nós trabalhamos aqui na Câmara para alteração. Felizmente o Senado fez essa alteração. Aliás, senhor presidente, nós estamos trabalhando para a definição do novo padrão de rádio digital no país. E essa potência de até 100 watts que seria permitida deixaria na ilegalidade emissoras com cobertura em cidades de porte de capital. Porque com 100 watts no padrão digital você faz a cobertura da cidade de São Paulo. Então vocês vejam só o perigo desse artigo colocado e aprovado aqui, felizmente retirado pelo Senado, e nós vamos confirmar essa retirada suprimindo o artigo 8º. A própria Anatel, que é a agência reguladora, ela também é contrária a esse artigo, até porque ela é guardiã do espectro. E dessa forma nós teríamos o espectro do rádio brasileiro completamente comprometido, todo o setor de radiodifusão comprometido, e o perigo, inclusive, deputado Aroldi, com os aeroportos brasileiros que poderiam ter essas emissoras trabalhando de forma clandestina, prejudicando o espectro e a segurança nacional. Aliás, esse artigo também prejudica as emissoras comunitárias. Esse artigo era contrário às comunitárias, porque as comunitárias trabalham com outorga dentro da regulamentação aprovada nesta Casa de Leis. E por esse artigo não é mais necessário a autorização, a outorga para as emissoras comunitárias, educativas e comerciais. Ou seja, era um artigo, inclusive dentro de uma MP, que nada tinha a ver com o texto da MP, um artigo que foi colocado sem cabimento e que hoje esta Casa vai suprimir definitivamente, tirando esse estímulo às rádios piratas, comprometendo toda a organização e administração do espectro no Brasil. Nós estamos encaminhando, então, pela supressão do artigo, encaminhado pelo Senado e agora confirmado nesta tarde na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Beto Mansur. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu vou falar aqui mais como engenheiro elétrico e mais como radiodifusor do que como parlamentar há mais de 20 anos no Senado e agora confirmado nesta tarde na Câmara dos Deputados. Muito obrigado, senhor presidente. Deputado Beto Mansur. Senhor presidente, senhores deputados e deputadas, eu vou falar aqui mais como engenheiro elétrico e mais como radiodifusor do que como parlamentar há mais de 20 anos na Casa. O texto que foi aprovado na Câmara, que foi incluído na medida provisória 575, ela acaba com a radiodifusão brasileira, principalmente nas médias e pequenas cidades. Eu não estou falando nem das grandes emissoras de rádio e televisão. Eu falo das pequenas e médias emissoras. Quem deve ter colocado esse texto na medida provisória foi alguém interessado em manter rádios piratas ou rádios comunitárias que não têm ainda autorização do Ministério das Comunicações nem da Anatel. Eu digo isso a vocês porque quando se tira como um crime emissoras de rádio e televisão com até 100 watts ERP, e aqui o meu antecessor já falou muito bem, quando a gente monta um transmissor com até 100 watts de potência ERP, no digital, a gente cobre uma boa parte de uma grande cidade como São Paulo. Então é muito importante que a gente vote no texto do Senado
que acabou fazendo uma emenda, e muito bem acertada essa emenda, para que a gente volte ao texto, retire do texto que foi aprovado na medida provisória 575 na Câmara. Eu gostaria de lembrar que todos aqueles que pretendem ter uma rádio comunitária podem se habilitar no Ministério das Comunicações para tal, até porque existe legislação aprovada para isso. Agora, nós não podemos conviver com rádios e televisões piratas no Brasil. Lembro a vocês, pela experiência acumulada ao longo dos últimos anos, principalmente no setor de comunicação, que isso literalmente acaba com o sistema organizado de rádio e televisão dentro do país. É por isso que eu peço aos senhores parlamentares que votem sim a essa emenda, para que nós possamos retirar esse jabuti do texto que foi colocado na medida provisória 575. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Não há mais oradores inscritos. Está encerrada a discussão. Passe à votação. Senhor presidente, em votação. pela liderança do PSD, uma vez que esta matéria foi objeto de destaque do PSD, e eu, na argumentação que fiz no encaminhamento... Vossa Excelência quer fazer o quê, deputado? Vossa Excelência quer defender a matéria? Eu vou fazer uma orientação à bancada. Então, quando chegar na hora da orientação, eu chamo Vossa Excelência para orientar. Então, tá bom. Muito obrigado. Então, em votação, a emenda do Senado Federal com parecer favorável.